A bola não para, está no ar para você que acompanha através do meu canal no YouTube. Se inscreva, dê seu like, manda mensagem. São mais de 18 anos cobrindo o Palmeiras, 15 anos de forma ininterrupta pela Jovem Pan. Hoje, atualmente, na Rádio 9 de Julho, também no meu canal no YouTube desde o ano passado, com entrevistas, informações, bastidores do Palmeiras. E sempre o meu trabalho foi calçado, trilhado, por ouvir todos os lados. Sem tomar julgamento, sem tomar uma prévia opinião do que aconteceu, sem ouvir todo mundo. É importante ouvir todo mundo. E é isso que eu venho tentando desde que saiu a notícia em relação à suspensão do conselheiro Celso Bellini do Palmeiras. Uma notícia que saiu num sábado, né? No Globo.com, no GE, numa matéria feita pela Joana de Assis, que eu conheço, repórter, há muito tempo, mas me incomodou um pouco algumas declarações e uma sequência de fatos que aconteceram desse assunto, por eu conhecer os bastidores do clube e acompanhar muito a parte política. Quando é um caso envolvendo um conselheiro, existe um rito, existe um trâmite. E ouvindo outros conselheiros, inclusive entrevistando já no canal, tá claro que isso não foi seguido. Mas vamos saber, vamos ouvir, até porque o Palmeiras continua afirmando que seguiu o que se permite aí o Estatuto do Palmeiras. É uma discussão sobre isso, do Estatuto. Mas a gente vai falar sobre isso. A gente está aqui com a gente na live, o advogado Alessandro Brecailo. Ele é o advogado do Celso José Bellini, que foi suspenso por 90 dias na manchete do Globo.com, suspeita de assédio sexual contra menores do clube. Aí eu vou ler até um pouquinho a matéria, até para quem está acompanhando a gente não sabe muito a fundo o que está acontecendo. Vou pedir licença até ao doutor Alessandro Brecailo, que é importante para você que está tomando conta da notícia agora, para você entender o porquê eu trago também o advogado do Celso José Bellini. E é importante todos os lados serem ouvidos. Aí tem a manchete, né? Então, Palmeiras suspende conselheiro vitalício por suspeita de assédio sexual contra menores no clube. Celso José Bellini é afastado de maneira preventiva por 90 dias. A acusação é de que membro do conselho teria assediado garotas em elevador de um dos prédios da sede social. Sai a matéria, né? O Palmeiras suspendeu por 90 dias o conselheiro vitalício Celso José Bellini após denúncias de assédio sexual contra associadas menores de idade nas dependências do clube social. Celso, que também é membro suplente do COF, fica afastado a partir desse domingo de maneira preventiva. Lembrando que essa matéria saiu num sábado, já avisando, a matéria é no sábado, avisando já que no domingo já estava suspenso de forma preventiva. Em um documento oficial assinado pela presidente Leila Pereira, o Palmeiras determina a instauração de sindicância para apurar e esclarecer os fatos. Aí o Globo Esporte disse que tentou entrar em contato com o Celso, não obteve resposta. Aí vamos à denúncia. Segundo uma denúncia feita por meio da ouvidoria do Palmeiras, Celso teria abordado um grupo de 5 meninas e 2 meninos, total de 7 meninos e meninas, né, que pegavam um elevador em um dos prédios da sede social do clube. Depois teria assediado as garotas, dizendo bem que poderiam fazer uma brincadeirinha, né, foi isso que foi colocado. Aí, aspas da Leila: tomei conhecimento da denúncia por meio da ouvidoria e imediatamente chamei para conversar os pais de uma das meninas que relataram o assédio. Fiquei chocada com o que eu vi e prometi a eles que esse caso não vai ficar impune. O Palmeiras e a presidente do Palmeiras não toleram assédio, não aceitam condutas criminosas. Nosso clube não é lugar para assediador, disse Leila Pereira ao GE. Ainda mais aspas da Leila: pedi a abertura de sindicância para apuração dos fatos e tomei a decisão de suspender o conselheiro preventivamente, porque mesmo após essa denúncia gravíssima, ele seguiu frequentando o clube como se nada tivesse acontecido. Sou o presidente do Palmeiras, sou mulher e não posso permitir que meninas assediadas tenham contato dentro do clube com o homem que as assediou, ela afirmando. Completou a presidente. Leila Pereira determinou a suspensão do conselheiro baseado em possíveis infrações do Estatuto Social, previstas no artigo 33, inciso 5º, que diz que constitui infração grave usar expressão ou praticar atos dentro da SEP, que é a Sociedade Esportiva Palmeiras, que atentem contra o decoro ou produzem dano, abalo ou ofensa moral. O documento cita também a inobservância dos deveres e obrigações listados no artigo 32, incisos 4º e 8º, que versam sobre perturbar o convívio social e portar-se corretamente, respectivamente. Aí, quando saiu essa matéria, eu fiz um boletim, tá aí, para você olhar no meu canal, sobre o que dispõe o Estatuto sobre casos de conselheiros. Que, na verdade, quem tinha, e consultando vários conselheiros de situação e oposição, quem tinha que suspender, se fosse suspender, se entendesse que deveria ter uma suspensão, era o presidente do conselho, o Alcir. Eu falei isso. Aí saiu a matéria.
Na sequência do Globo.com, já mais para frente, né? Presidente do Conselho do Palmeiras mantém suspenso conselheiro suspeito de assédio contra menores. Alcir Ramos da Silva, presidente do Conselho Deliberativo, ratificou a decisão de Leila Pereira de suspender Celso José Bellini de maneira preventiva por 90 dias. Tá aí, então, que o Alcir ratificou, né, sobre a decisão de Leila Pereira suspender 90 dias o conselheiro vitalício Celso Bellini. Mas por que eu estou voltando a falar já uma atualização da matéria? Porque daí na matéria eles colocam um outro artigo do Estatuto que não está na primeira matéria. Eles colocam na segunda matéria. O artigo 36, parágrafo 10, que é o que eles estão alegando que é o que dá a sustentação por que a Leila poderia ter suspendido e não o presidente Alcir. Está aqui, ó. A critério da presidente da diretoria executiva, o infrator poderá ser suspenso preventivamente por, no máximo, 90 dias. É isso que diz aí o artigo 36, parágrafo 10, mas que no entendimento de grande parte do Conselho, com quem eu conversei, esse artigo é para sócios e não para conselheiros. No caso de conselheiros, vale aquilo que eu já falei já, que é exatamente o conselho, né, que tem que decidir por abertura de sindicância, né, por suspensão de membro do conselho, ele tem que ser ouvido. Então, ou seja, como qualquer ser humano, qualquer cidadão brasileiro ou que mora no Brasil, é presunção da inocência e livre, né, tem direito, amplo direito à defesa. E a gente está vendo que as coisas estão sendo conduzidas dessa forma, então é muito importante a gente ouvir também o outro lado. Doutor Alessandro Becrailo, desculpa essa abertura longa, mas é necessária para a gente deixar a pessoa informada. É importante a informação. A gente que trabalha com comunicação social, com o jornalismo, é uma obrigação nossa informar corretamente quem nos assiste, nos lê, nos ouve, e eu tenho isso como uma obrigação. E lamento muito, porque eu vejo companheiros aí, gente já experiente, não fazendo um básico do jornalismo, que é ouvir todos os lados, e checar se o que passam para a gente de artigos, de como funciona o estatuto, se está correto. Não é porque uma fonte lhe passou que você tem que Não, você tem que checar. Deixa eu ver se é isso mesmo no estatuto. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu perguntar para quem conhece o estatuto para ver se é isso, né? E a gente está vendo que algumas coisas estão sendo colocadas e não são. E aí a gente vê outras manchetes, na ESPN, por exemplo, há uma manchete dizendo que a intenção da sindicância é de buscar a exclusão do Celso Bellini do Palmeiras, né? Então, algo que, se não for observado tudo, é perigoso, né? E só lembrando, o artigo 48, que é ao ceder, competirá a aplicação de pena a que estiverem sujeitos os seus próprios membros ou do COF, os ocupantes da presidência e da vice-presidente da diretoria executiva, no termos desse estatuto aos associados honoríficos e vitalícios. Então, compete ao CD. Está aqui o artigo 48, para a gente ler também o artigo que a gente está falando e se baseando. Mas, doutor Alessandro Becrailo, o que o senhor pode falar desse caso? Primeiramente, da acusação em si. O que o senhor já conversou com o seu cliente, com o Celso José Bellini? Eu sei, existe a imagem de elevador, a imagem do elevador não há som. A informação que eu apurei é que não há um contato físico do Bellini com um grupo de jovens. Gostaria que o senhor pudesse falar o que o senhor pode falar a respeito, primeiro, necessariamente, inicialmente, do assédio. Um grande abraço, muito obrigado. Obrigado, agradeço, Fred, a participação aqui no seu canal, e concordo com você que a imprensa tem um papel fundamental, e o primeiro e básico é informar. E realmente alguns jornalistas esqueceram esse básico e já execram, né, condenam a pessoa sem ouvi-la. E aqui no caso, Fred, eu estou limitado até porque aconteceu uma coisa inusitada. Meu cliente, no dia 17 agora, ele recebeu uma carta. Eu não posso falar que é uma notificação porque foi entregue por envelope. Eu não sei quem foi o portador, mas entregaram um envelope na residência do meu cliente, o Sr. Celso, da comissão de sindicância, dizendo que agora, hoje, dia 20 de setembro, haverá uma audiência da oitiva da parte denunciante. Eu me dirigi quarta-feira, dia 18, ao Palmeiras, com procuração para juntar e para obter vistas da sindicância.
Aí, minha surpresa é que eu tenho que agendar para poder ter vistas dos autos, até das filmagens. Eu não tive acesso às filmagens. Me foi negado esse acesso. E nessa própria carta diz que está à disposição para vistas, mas eu tenho que agendar. Acontece que existe a Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da Advocacia, e no artigo 7º, incisos 12 a 15, é garantido ao advogado acesso aos autos, mesmo em judiciais ou administrativos ou inquéritos policiais, pouco importa, mesmo que arquivados. É óbvio que o bom senso tem que prevalecer. Então, justamente, eu fui com a procuração, já que é um caso delicado, e aí não tem, Palmeiras, nesse caso, não está tendo cuidado, porque as correspondências estão sendo entregues em envelope aberto, nem lacrado e nem com o nome da pessoa que tem que ser entregue. Então, vão lá à portaria da residência do seu Celso, entregam para o porteiro. Se tiver um porteiro curioso, já vai saber. Veja. Então, ou alguém curioso, alguém que veja, não só um porteiro, qualquer pessoa curiosa. Ou até o próprio portador, eu não sei Sim. quem está com esse documento em mãos. Sim. Então, já tem de se estranhar esse descuido por parte da comissão de sindicância ou do Conselho Deliberativo, eu não sei. E justamente eu não tive acesso. Me foi informado que uma advogada entrou em contato comigo no escritório, só que você me ligou? Liguei, falei. Até agora nada. Sim. Então, e aí eu fui obrigado a lavar um boletim de ocorrência contra o presidente da sindicância, por violação às prerrogativas profissionais, uma atitude, a meu ver, draconiana, que não condiz com a realidade hoje do país, que nós vivemos no Estado Democrático de Direito. Se é no Estado Democrático de Direito, então não pode ter um cerceamento de defesa. Veja, Fred, até em delegacias, quando nós nos dirigimos à delegacia para ter vista de um inquérito, é óbvio que às vezes o escrivão está ocupado, a gente tem que esperar, aí ele chega, chama, a gente se identifica, se é segredo de justiça, a gente munido da procuração em mãos, ele dá vista ali para nós, não precisa agendar. E o engraçado o estranho nem engraçado, ele recebe a correspondência dia 17, a audiência é hoje, dia 20, mas eu me dirijo no dia 18 e eu não tenho acesso aos autos. Não, mas tem que agendar. Vai agendar quando? Se a audiência é hoje. Agora, se o Palmeiras não tem a estrutura para poder disponibilizar esses vídeos, eu não sei, desconheço. E até as correspondências que chegaram, caminhadas para o seu Celso, se é uma sindicância, tem que ter a numeração das folhas. Também não existe numeração de folhas. Então, não sei o que acontece. Então, eu não tive acesso. Então, não posso dizer muito do caso em si. Eu sei que conversei com ele não fez, e vamos até dizer que fosse realmente isso. Até que a gente pode fazer uma brincadeirinha. A maldade está em quem escuta e não em quem fala, né? Na maioria das vezes. É claro que são crianças, não vamos aqui também crucificar, mas a gente precisa entender realmente o que aconteceu. Então está muito, muito vago, muito obscuro e não sei o que acontece, porque se eu não estou tendo acesso aos autos, eu estou sendo cerceado. Meu cliente está tendo seu direito de defesa cerceado e eu estou tendo minhas prerrogativas violadas. Eu tenho que ter acesso, analisar e instruir meu cliente como se proceder durante a instrução da sindicância. E até aproveitando, né? O Celso
Ele nega que teria falado a palavra brincadeirinha, ele nega que tenha falado no tom de conotação sexual. O que o senhor pode falar? Porque é importante a Não, manifestação, sim. porque até agora o Celso não se manifestou, né? Já teve a manifestação da presidente, antes mesmo dele ser suspenso, né, um dia antes, e teve a manifestação, ela afirmando, inclusive, então era importante essa colocação, por favor. Veja, ele fala que não usou isso com conotação, ele brinca com crianças, isso já presenciei uma vez na própria pizzaria ali do Palmeiras. Meu filho, à época, tinha 3 para 4 anos, e ele brinca com. Não era só meu filho, todas as crianças que tem ali. Gosta de brincar com a criança. E ele não falou em tom de conotação sexual em nenhum momento. Então, veja, a criança, óbvio, criança, ela pode ter entendido que, pô, né? Ou não entendeu o que ele falou. Mas é complicado a presidente de uma instituição como o Palmeiras vir a público, em uma entrevista, dizer que ele é um assediador, que não vai tolerar essas condutas criminosas. Este é um dos questionamentos da interpelação criminal que foi ingressada no desfile da presidente Leila, justamente para ela esclarecer o assediador é o seu Celso, até porque, até o presente momento, também não tenho desconhecimento, o pai da criança ainda não lavrou boletim de ocorrência. Né? Se lavrou, está na sindicância, eu não vi, porque não tive acesso. Mas até onde eu sei, ainda não foi feito, elaborado o boletim de ocorrência em desfavor do seu Celso. E aí, se não tem boletim de ocorrência, ela não pode vir a público ou numa entrevista dizer que ele é assediador. Até porque ele não tem condenação criminal, não há inquérito policial, então ela não vai demorar a sindicância, eu resolvi suspendê-lo preventivamente. E como você bem disse, o artigo 48 do Conselho Deliberativo diz que é competência do Conselho Deliberativo. E não é porque vamos aqui, porque as mães, eu conversei com mães, então vamos suspender preventivamente, porque ele está frequentando o clube como se nada tivesse acontecido. Até então, ele não tinha sido suspenso e ele nem sabia que existia uma reclamação dele na ouvidoria. Né? Então, se nós olharmos, como você disse, ele foi suspenso no sábado, feriado, 7 de setembro. E na segunda-feira, o presidente do Conselho Deliberativo ratificou a suspensão da presidente Leila. Então, tudo errado. Está tudo errado. E aqui vou até dar um exemplo relacionado à minha entidade, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Quando um advogado ele comete um deslize que repercute, o nosso Tribunal de Ética, uma das turmas se reúne, né, vai para o sorteio, e uma das turmas se reúne e suspende preventivamente o advogado por 90 dias. E aí tem todo o trâmite, vai ouvir, ele arrola testemunha, se defende, mas aí a suspensão preventiva foi por uma turma disciplinar do Tribunal de Ética. Não foi o presidente da entidade que o suspendeu. E aí, se caso seja conselheiro da ordem, também vai ser instruído pela turma disciplinar, mas quem decide pela penalidade em relação ao um conselheiro ou um dirigente de subseção, né, presidente, secretário, tesoureiro de subseção, é o conselho seccional. Então, veja, como você bem disse, e até eu estou sozinho nesse pensamento, eu acabei assistindo a entrevista do Guilherme, né, que é assessor especial da presidência, e ele fala a mesma coisa. Ele não discute, tinha que suspender, mas ele discute a forma. Quem fez, que não era competência da presidente, muito menos do presidente do conselho, e sim de todo o conselho deliberativo. Né? Ela não querer aguardar o resultado da sindicância para suspender,
é uma coisa. Aí caberia a ela convocar, através do presidente do conselho, todo o conselho para uma sessão extraordinária e decidir pela suspensão preventiva ou não. E daí, dali, determinar a instalação de sindicância em desfavor do seu Celso. Aliás, até são duas linhas no sentido assim. Primeiro, dependendo de lado ou de ideias ou de pensamento em relação ao artigo do Estatuto, uma certeza da maioria com quem eu conversei é que a presidente não poderia ter feito isso. Aí é uma discussão se isso poderia só ser o Alcir ou teria que fazer uma reunião extraordinária para se fazer a suspensão. Mas o certo mesmo é nessa linha, tanto no que foi falado pelo Guilherme Mendes, que o senhor está falando agora, como também de deixar a cargo do seu Alcir, o presidente do conselho, fazer isso. Tanto é que a gente sabe nos bastidores de movimentação, começou a se cobrar o Alcir por ter feito isso, e aí ele vai na Globo.com, que é o canal oficial hoje do Palmeiras, a gente sabe isso, nada contra os repórteres da Globo.com, eu deixo bem claro isso. Mas o Palmeiras sempre utiliza o Globo.com para trazer tudo. Tudo do Palmeiras é no Globo.com para ser veiculado. Então, assim, aí na Globo.com vem aí que o presidente está ratificando a decisão. Na verdade, ele deveria ter tomado o primeiro passo, e aí a presidente poderia estar ratificando, ou algo que o vale, e isso acabou não acontecendo, não ocorrendo. Só aproveitando, Alessandro, por favor, doutor Alessandro. A sindicância é composta pelo Gustavo Rodrigues Lorré, a Ilse Particelli Martins, a Silvia Lúcia Bogian, o Paulo Estevão e o William Falsi, né? Todos, claro, o Celso era uma pessoa ligada à gestão, à situação, né? O Celso José Bollini, e todos esses aqui citados são, inclusive, participantes efetivos da situação do Palmeiras. Tanto é o Paulo Estevão cuida aí dos consulados, a Ilse e a Silvia sempre têm fotos ao lado da presidente Leila Pereira, e o Gustavo Rodrigues Lorré, que seria o presidente da sindicância. E o senhor teve contato com quais deles, ou com nenhum deles? E aí nenhum deles. Nenhum? Nenhum deles. Contato com nenhum. A informação que me foi passada na portaria, ali pela entrada da portaria da Avenida Matarazzo, que eu fui atendido ali naquela portaria, tá? Tá. Nem acesso às dependências do clube. Não pôde. Não pude. Até aí tudo bem, né, eu entendo. Faz parte. Faz parte, mas não ter acesso, ter vista dos autos é outra situação. E aí foi informado que é a critério do presidente da comissão determinar a vista dos autos com agendamento. Inclusive está na carta que foi encaminhada ao seu Celso. Depois ele me entregou essa carta, mas eu não tive acesso, não conversei com nenhum dos membros da comissão de sindicância e também nem com o presidente Alcir. E então o boletim de ocorrência chama-se aí o Gustavo Rodrigues Lorré, que é o presidente da comissão de sindicância. Sim, porque é a autoridade, sim, digamos, entre aspas, o responsável. Coatora né, o responsável. Ele assina a carta do dia 17 de setembro, que foi encaminhada para o seu Celso. Aliás, só para tirar uma dúvida, ele foi avisado da suspensão bem depois, claro, publicamente ele poderia ter sido avisado, porque o Globo.com fez a matéria no sábado, dia 7, dia 8, ele já não poderia frequentar o clube. Mas oficialmente, ele foi avisado quando? Na semana seguinte, eu até aqui, deixa eu olhar aqui, a carta da Leila para o do dia 7, termo de abertura de sindicância foi dia 8, ele recebeu no dia 9, foi encaminhado no dia 9, agora não sei se ele recebeu no próprio dia 9 ou no dia 10, né? Mas dia 9 foi feita, né, elaborada a carta com relação dando ciência a ele do processo de sindicância, dia 9 de setembro. 9 de setembro, tá. Ele ainda não tem uma data agendada para ser ouvido? Não tem. E o BO consiste o quê? O que o senhor pede no BO? Não, no BO o que acontece? Eu poderia ter acionado 190 ali, a Polícia Militar, ter elaborado um BO-PM, porque aí os policiais foram lá e iam constatar que realmente me foi negado o acesso.
Só que, como a audiência hoje, eu preciso de algum documento dizendo que, olha, eu tive minhas prerrogativas violadas. Então, eu elaborei o BO no sentido de, olha, tive minha prerrogativa violada. Não tive acesso aos autos, e até para eventual, e com certeza eu vou fazer isso, e aí não é Celso, aí é o advogado que teve o seu direito de trabalhar cerceado, que não é um privilégio, as prerrogativas não são privilégios, e eu ingressarei com uma medida judicial contra o presidente da comissão de sindicância, porque, no meu entendimento, se o advogado está lá com a procuração, é um fato delicado, e ele não tem vista, tem que agendar para olhar o processo administrativo, está querendo ser mais realista do que o rei. Né? Se em delegacias de polícia, nós chegamos, conversamos com esse escrivão, que eu já disse, se ele está ocupado, nós aguardamos, depois ele vai lá, está aqui, nos identificamos e temos vista dos autos ali. Né? Obter cópia, aí é outra coisa, aí eu posso, eu quero cópia, não temos, o senhor pode aguardar, que é cópia do vídeo, nós não temos como disponibilizar, temos que arrumar um computador X, vai demorar um dia, 2, tudo bem, mas eu tenho que ter acesso ali imediato aos autos, né? Se as provas, cópias, não podem ser fornecidas no dia, naquele momento, posteriormente, não há problema, mas ter acesso aos autos, né, eu deveria ter ali imediatamente. A advogada da sindicância vai ligar. Então é complicado. Né? E aí nós temos, aí a gente começa a pensar o seguinte: o presidente suspende preventivamente, se não tem acesso aos autos, realmente estamos vivendo uma democracia dentro do Palmeiras? Fica a dúvida, né? Então, é complicado você ter tolhido o seu direito, não só o meu, como do meu cliente, porque alguém ali fala, não, tem que agendar. E o senhor agendou ou está esperando essa ligação da advogada? Não, estava esperando a advogada. Como o que aconteceu até ontem, eu também estive fora do escritório, outros compromissos profissionais, mas não me ligou, tem um colega aqui no escritório, ninguém do Palmeiras ligou. Então, ontem também, se fosse agendado para ontem, já teria dificuldade em ir até o Palmeiras para ter acesso dos autos. Até porque a audiência é hoje. Se tivesse há um lapso do tempo é muito pequeno. Foi dia 17, foi dia 18, e a audiência é hoje dia 20. Então, se tivesse sido lá, fosse para a semana que vem, e eu chegasse um dia antes, aí também eu estaria extrapolando, mas não foi isso. Chegou dia 17, dia 18 eu fui, dia seguinte. Sim. E aí eu tive negado o direito de ter acesso aos autos. Eu não sei quem é que denunciou, a gente, na ordem, qualquer denúncia contra advogado na OAB ou qualquer outra pessoa, uma autoridade, lá na ordem não tem a denúncia anônima. Então aqui a gente, lá o advogado tem o direito de saber quem está denunciando. E aqui, não sei quem foi que fez a denúncia. E, aliás, para deixar claro, né, doutor, não sei se o senhor tem essa informação, mas eu falei 7 na matéria do Globo.com, né? Só uma dos 7 que fez a denúncia na ouvidoria que se tornou aí a sindicância. Foi na reportagem depois atualizada no dia 9. Sim. Aí consta lá que uma das mães, um dos pais da sedizente vítima... A informação que eu tive um dos pais já tinha feito a reclamação na ouvidoria, pelo que eu apurei, né? Um dos pais fez uma reclamação na ouvidoria, viu que não estava indo para frente. Aliás, há Palmeiras, eu conversando com muita gente, há muitas críticas contra a ouvidoria do Palmeiras, da inércia da ouvidoria, hein, gente? Há muitas críticas aí, aproveitem aí, já tenta dar uma corrigida, porque é importante para esses casos, né? Tirando aqui o juízo se é culpado ou não, mas qualquer tipo de caso de ouvidoria
se tem coisa concreta, tem que ir para frente, gente. Então, assim, há uma reclamação da inércia da ouvidoria, ponto. Parênteses, ponto aqui. Então, me disseram, né, que pelo que eu apurei, eu tenho apurado, não tá fácil, reconheço. Palmeiras, de certa forma, abriu, mas ao mesmo tempo, nesse momento, tem aí fechado agora que houve uma repercussão. Mas, assim, é o que eu vi. O pai fez a reclamação, viu que não estava indo para frente, aí o Celso continuou frequentando normalmente o clube. Aí ele viu o Celso e ficou incomodado. E no show dos Beatles, que teve aí do Palmeiras, numa sexta-feira antes da informação, no show dos Beatles, esse pai foi até a Leila Pereira cobrar, dizendo que ele iria à imprensa se não fosse pôr para frente. E aí se tem um passo à frente do lado do Palmeiras, teria tido esse passo à frente do lado do Palmeiras, já anunciando no Globo.com, que é o canal oficial do Palmeiras, já falando da suspensão do Bellini. Pelo menos essa informação que eu tive foi cobrar no show dos Beatles. Teve numa sexta-feira, na rede social do clube, teve um show dos Beatles, que foi os mesmos Beatles que tocou no aniversário do Palmeiras também, para os conselheiros. Teve aí esse show para os sócios, e nesse dia é que o pai foi cobrar a Leila Pereira do que ele tinha feito à ouvidoria. É essa a informação que eu tenho, né? Essa é a informação que eu apurei a respeito de como andou o processo. Já tinha sido feita a reclamação, não deu ouvir, o pai viu o Celso, ficou incomodado, e aí foi até a Leila Pereira no show dos Beatles na sexta-feira, que teve na sede social. Pelo menos é isso que eu tive de informação. Realmente o Celso não estava frequentando o clube, até porque ele tem uma casa no interior, então tinha um negócio dele no interior, então ele frequenta muito isso, no interior. E na sexta-feira, realmente, ele falou, vou ver o show do Beatles, e foi. Foi quando o pai viu e foi lá cobrar a Leila. Mas até então, o Celso também não sabia nenhuma reclamação na ouvidoria. Ele não tinha sido avisado, que tem uma reclamação contra você? Não. Eu não sabia. Então, é complicado. Você não sabe que tem algo contra você, e você está óbvio. Você não fez nada, você continua frequentando normalmente. Então, ele continuou, né? Os afazeres dele, profissionais, mas mora próximo ao Palmeiras, e foi lá ao Palmeiras no show do Beatles. E isso não significa que, como ela disse, né, como nada tivesse acontecido, ele não sabia da reclamação da ouvidoria. Então, só a coisa andou realmente depois que o pai viu o Celso lá e foi para cima da presidente cobrar um posicionamento dela e do clube em relação ao Celso. Foi isso. Isso bem. Também é o que eu fiquei sabendo aí, através então, minha fonte foi boa, me informou certinho, porque foi isso. Exatamente. Só aproveitando, o que o senhor pede na justiça de Leila Pereira? O que o senhor pede, só para a gente entender? Então, o pedido de explicações é uma medida preparatórias para uma eventual queixa-crime. Então, o pedido de explicações ela tem que esclarecer algumas falas dela que ela fala a respeito de assediador. E aí uma das perguntas do pedido de explicações, se ela tem conhecimento que o Celso responde a ação penal e foi condenado. É uma das perguntas. Até para preparar uma eventual queixa-crime por calúnia, difamação, injúria, né? Aí nós vamos analisar, contra ela e, posteriormente, uma ação de danos morais contra ela. Ela, nesse pedido de explicações, ela não é obrigada a responder. A lei faculta. Mas, se eu sou o advogado de Leila, eu falo, vamos responder. Porque dá até o próprio pedido de explicações, dá a oportunidade da parte da interpelada ou interpelado de se retratar sobre daquilo que falou. Então, tem essa oportunidade na própria pedido de explicações. Então, esse é basicamente o que eu
pedir explicações, e até também os questionamentos se ela tem o poder de suspender preventivamente um conselheiro vitalício. E, se sim, qual a fundamentação? Qual foi a atitude dela também em relação quando instaurou sindicância, tudo relacionado ao caso, naquelas partes, procedimentos por parte dela, para ela esclarecer um pouquinho melhor em juízo. Tá. E caso ela não respondendo, aí vocês podem ter uma atitude de buscar a queixa-crime mesmo, doutor, caso ela não responda? Sim. Porque aí ela vai ter que se defender, né? Aí vai ter que se defender realmente. Ela é advogada, não sei se ela irá fazer se defender em causa própria ou constituir um advogado ou advogada, mas aí ela é um processo criminal de ação penal privada, e aí ela vai ter que constituir advogado e se defender. Aí ela não vai ter a faculdade de não responder. Até pode, se ela não quiser responder, mas aí é revelia, né? Então já é um outro tratamento dentro do processo. E caso ela responda e seja satisfatório e tenha um pedido de desculpas formal, aí esse assunto para nesse ponto. E caso tenha uma resposta que não o agrade, né, tanto ao senhor como ao Celso, aí poderemos ter um prosseguimento também. Sim, veja, o pedido de retratação, se houver a retratação, na verdade, aí não cabe a mim, aí será o seu Celso, se ele vai aceitar ou não ajuizar a queixa-crime. Mas, de qualquer maneira, ela respondendo, tendo retratação ou não, nós iremos analisar e aí ingressaremos com a queixa-crime, se for o caso. O pedido de explicações é o momento para ela se esclarecer e, se ela entender que tem que se retratar, é neste momento. O fato dela ser advogada não surpreendeu um pouco, doutora, se já há juízo de valor em relação ao Celso? A gente espera que o advogado, casos assim de repercussão, tem essa cautela, até porque conhece, a gente presume-se que conhece, né, um pouco a lei, de dizer o que foi falado, né, assediador, condutas criminosas. As condutas criminosas, ela fala no plural, e aí quem é que fez a conduta criminosa? O Celso? Há condenação criminal contra o Celso para dizer que é uma conduta criminosa? Né? A gente não sabe. Então, deveria ter tido cautela ao conceder entrevista, de falar a respeito do tema. Até porque hoje, infelizmente, as pessoas, a sociedade de maneira como geral, joga na internet, fala, depois vê o que vai acontecer. Se julga já, né? Exatamente, execra. E aí nós temos vários exemplos, e aí eu era acadêmico de direito, a escola base. que para nós jornalistas deveria ser um exemplo todo dia de como se não deve fazer o jornalismo. E, infelizmente eu vejo aí. E eu não sou, gente, eu erro também, faço pergunta ruim, posso errar em matéria, em informação, acontece, às vezes a fonte fala uma coisa e não acontece, ou depois ele não usou a gente para se beneficiar, isso acontece. No futebol a gente fala de negociação, a gente acaba falando, fulano pode ir para tal lugar, às vezes o cara não vai, mas o cara tá o nome dele na mídia, valoriza e o cara consegue. Isso acontece de monte, gente. Mas a gente, no princípio básico do jornalismo, a gente tem que ouvir todos os lados. Aliás, eu vou deixar bem claro aqui, eu já conversei com o assessor pessoal da presidente Leila Pereira para uma entrevista, porque eu entrevistei o Saverio Orlandi, fui o primeiro a entrevistar o Saverio Orlandi, candidato à oposição, fiz o convite a ela disse que está mais cheia de entrevistas, não vai falar comigo. Eu sou proibido de entrar nas coletivas de apresentação de jogadores, porque eu ouvi o pessoal da oposição, mas eu sempre abro a todos. Então, mais uma vez, reforço. Tá? Espaço aberto para a presidente Leila Pereira, espaço aberto para o presidente do Conselho Alcir, que também já mandei mensagem, não responde. Espaço aberto para o pai, que fez aí a denúncia na ouvidoria, que foi atrás da Leila Pereira, né? Eu tenho algumas informações a respeito do pai, mas vou deixar de forma reservada aqui, de profissão,
o que aconteceu, tanto é que eu tenho alguns detalhes, eu trouxe aqui do show dos Beatles, tudo, a gente vai buscar as informações. Tem informação do elevador, que não tem áudio do elevador, e normalmente não tem áudio mesmo em câmera de elevador, e que o Bellini não tocou na menina nessa situação aí, que eu estou falando desse vídeo. Eu não sei se tem mais provas, se tem mais alguma coisa, porque o Palmeiras também não dá mais detalhes. E a gente entende, em alguns pontos, tem que se manter realmente um assunto privado, mas o assunto foi público antes de ser privado, para deixar bem claro também, né? Exatamente. O assunto... primeiro para a imprensa e depois, vamos fechar agora aqui e já falou para todo mundo, mas assim, então eu vou deixar bem claro, todo mundo, tá? Espaço aberto para todo mundo aqui, eu não tenho lado, não tenho direcionamento, eu só gosto de ver, eu sou um cara que gosta de ver coisa justa. E a partir do momento que eu vejo que não tá justo, não tá legal. Por isso que eu falei, quando eu fiz o boletim falando sobre os artigos, que eu vou trazer informações, novidades eu vou trazer. Seja a favor do Bellini, seja contra o Bellini, seja a favor da Leila, contra a Leila, vou fazer. Contra os sindicatos, a mesma coisa. Não tem nada aqui. Deixar bem claro que às vezes as pessoas gostam de rotular também, não é legal. Mas rotulam nos bastidores. Quando vai conversar com a gente, não, Fred, tudo bem, não, infelizmente não podemos. Mas não faça isso, não. Se quer falar alguma coisa, pode falar pessoalmente, que não tem nenhum problema. Mas faz parte. Mas a minha principal função como jornalista é ouvir todos os lados. E me incomodou muito, assim, gente experiente, gente, que eu tenho certeza que não pode fazer isso. Que, assim, são vidas, são pessoas. Se foi culpado, vai pagar. Aí, se você se afirma, você fala, você traz aqui. E se não for culpado? E se não for culpado? E aí? Quem fez a matéria vai falar o que para a família da pessoa se não for culpado? Né? E a mesma coisa se for culpada. A gente tem que lamentar um pai, uma criança que pode ter uma marca, algo profundo lá para frente. Né? Por isso que é importante casos de assédio serem denunciados, serem investigados e os culpados serem punidos em comprovação de culpa. E a ouvidoria do Palmeiras é uma reclamação que não é desse caso de assédio só, de qualquer caso. Fala que a ouvidoria é meio inerte ali. Então é importante a ouvidoria dar ouvido e também fazer, né? Não só ouvir. Botar para frente as reclamações. Mas, desculpe até esticar, porque realmente isso me incomodou bastante, essa forma como foi conduzido o caso aí. E até me surpreende porque é uma pessoa próxima a ela. Assim, o Celso sempre foi, pelo que eu sempre soube, frequentava o camarote, é da situação, um grupo que apoia a Leila Pereira, né? Então, realmente me surpreendeu a forma como foi, assim, nesta forma aí, a condução. E aí eu faço uma pergunta para o senhor, ó, na ESPN, da Marcela Rafael, que eu conheço também, foi repórter, a gente muitas vezes, hoje ela mais apresenta do que faz reportagem, mas continua trazendo notícias. Após suspender, a manchete, após suspender, vírgula, Palmeiras deve banir conselheiro vitalício acusado de assédio sexual contra menores do clube. Após inicialmente suspender por 90 dias, o Palmeiras buscará banir o conselheiro vitalício Celso José Bellini, acusado de assédio sexual contra menores de idade nas dependências do clube. É o que apurou a ESPN nesse domingo, um dia após o caso ser revelado pelo Grupo Esporte, né, o GE, né, na matéria feita aí, onde a presidente Leila Pereira falou do ocorrido. Então, a ESPN soube também que um dos menores que teria sofrido assédio tem apenas 12 anos. E ouviu. A primeira suspensão é sempre preventiva de 90 dias, depois parte-se para punições maiores. Então, deixa eu ver se tem mais uma coisa. Não, é isso aí. A manchete, dizendo que, claro, é uma apuração da ESPN, mas se ela apurou, ela viu lá no clube. Após suspender, Palmeiras deve banir conselheiro vitalício. Qual é a preocupação? Já com uma informação de bastidores que a intenção é banir o Celso Bellini. A gente tem que ter cuidado, como você bem disse, e aí, às vezes, a matéria, como é colocada, né, o chamamento da matéria para chamar o público, às vezes é complicado. Você deve banir. Você já está julgando o Celso como ele culpado, um criminoso. Tem que ter cuidado. Realmente, será que vai excluí-lo do Palmeiras? A gente não sabe, até porque começou agora. Quer dizer, vai começar hoje, ou talvez comece, né? Não sei, porque é um pedido, eu vou fazer um pedido de adiamento. Vamos ver se vão acatar, até porque eu não tive acesso aos autos. Então, não tem como preparar, até para acompanhar a oitiva da parte denunciante. Mas a matéria, como foi posta, deve banir.
preocupante, é mais um lixamento público do Celso. E aí volto a repetir aquilo que eu ia falar para você perguntou, temos exemplos, escola base, Sim. né? Aí temos os exemplos do Bar Bodega, não sei se você se lembra, que eram os dois irmãos da Globo, o Tato e o Cassiano Gabos Mendes. Ocorreu um assalto lá no bar deles e prenderam 7 pessoas que não foram que assaltaram. Mas o estrago foi feito. Essas 7 pessoas que não realizaram o assalto foram presos, perderam emprego, família abandonou, depois foi provado que não foram eles, mas aí o estrago, a repercussão para que colocaram a imagem deles, não houve a mesma repercussão para dizer, olha, eles são inocentes. Então, o estrago foi bem feito. E aí, também, eu também sou muito cauteloso nisso, nada, não é tão recente, mas recente, o caso dos Nardoni, e não especificamente o casal Nardoni, sim com o advogado dos Nardoni, porque à época, uma semana antes ou 15 dias antes do júri, que foi aqui no Fórum de Santana, a imprensa bombardeou com uma reportagem sobre o que aconteceu, ao ponto do advogado dos Nardoni ter sido agredido na porta do fórum. Então, isso preocupa, porque as pessoas são levadas por informações errôneas a cometer fatos que não deveria nem... agredir o advogado que está ali defendendo, todo mundo tem direito de defesa, mas bombardearam tanto de informações antes do julgamento do tribunal do júri que o advogado acabou pagando o pato, em termos assim, ele foi agredido por estar ali defendendo o casal. Então, veja, isso é perigoso. Você deve banir, e aí quem é leigo, é culpado, vocês estão querendo banir. O sucesso pode ser na rua andando com a esposa, apanhar de alguém. Isso é muito perigoso. Eu temo por esse lado. Agora, processualmente falando, eu estou estudando aqui, vou estudar as medidas cabíveis para anular essa prevenção, essa suspensão preventiva. A suspensão preventiva, ela não tem nada a ver com uma possível ou não condenação. Vamos partir do princípio que que ele cometeu esse ato ilícito aí e ele seja penado. A preventiva não significa que ele já está sendo punido, né? Como bem disse na entrevista do Guilherme, é para tentar evitar como é que se fala? Um encontro entre as partes, evitar um constrangimento, né? Como é que se diz? Fugiu a É palavra. um constrangimento, né? Não só constrangimento, mas entender que o Celso está lá forçando a barra, Sim. que conhece todo mundo, Sim. Que obtendo informação privilegiada, só a figura dele presente ali já põe medo na pessoa. Então, acho que a preventiva é para isso, não significa uma punição. Então, erroneamente, falar banir porque foi suspenso preventivamente, que significa que já vai ser banido. Não, suspensão preventiva é uma coisa e processo ali está sendo apurado, a sindicância, aí vai chegar a alguma conclusão. Tá. Como que está o senhor, claro, tem contato com o Celso, o que o Celso fala para o senhor, como que está aí o Celso Bellini, doutor? Ele está atordoado, porque isso não é quem o conhece sabe disso, isso não é da índole dele. Ele está muito preocupado, atordoado. Ele vive e respira Palmeiras, são mais de 30 anos que ele prestou e presta serviços ao clube. Ele ligado, como você disse, ele é ligado à situação, ele é ligado ao Paulo Nobre, foi diretor do Paulo Nobre, do Maurício, e tem a preocupação também com o filho, que é também conselheiro hoje,
é também ligado à Leila, então isso, de alguma maneira, acaba, o medo dele é de que respingue no filho. E assim, não está dormindo direito, porque a pessoa, quando tem culpa no cartório, e a gente sabe, um pouquinho de experiência, a pessoa não liga, deixa, vai dar em nada. E a pessoa, quando realmente não faz nada, ela fica preocupada, não dorme, ansiedade. Então, série de coisas psicológicas que estão causando malefícios ao Celso. Né? Ao ponto dele falar assim, eu não posso mais brincar com criança, porque sempre gostei, sempre brinquei, e por causa de uma situação dessa, hoje, se eu ver uma criança, eu posso nem, né? Se chegar perto de mim, tem que sair, porque vão falar que eu estou assediando. É esse ao ponto que chegou o pensamento hoje do seu Celso. E dependendo do resultado da sindicância, não só a defesa no sentido de frequência no clube, mas aí pode-se buscar em outras, na justiça, reparação, danos, tudo, dependendo do que. Sim, dependendo do caminhar aí da apuração, né? E claro que aqui, não vou nem falar da criança, mas do pai, também tem a denunciação caluniosa, né? Se for provado vai ser provado que o Celso não fez nada, aí o pai também pode responder para uma denunciação caluniosa e eventualmente dano moral. O presidente do conselho pode ser interpelado também? Não, aí ele vai responder pela ratificação, se for o caso, né? Estou analisando isso, pela ratificar a suspensão preventiva. Tá. Né? Ali ele não tomou juízo de valor, penso que a forma como houve suspensão preventiva que foi errada. Né? Apenas isso. Se quer suspender, nós não somos até contrários à suspensão preventiva, não é isso. E até o seu Celso, se soubesse que existia algum pedido na ouvidoria contra ele e chegasse a falar, eu mesmo vou me afastar. Mas ele não sabia e, né, no sábado, 7 de setembro, foi suspenso. Então, a forma como a suspensão foi conduzida é que nosso entendimento está errado. E aí responder, não criminalmente, mas civilmente, né? Olha, você não poderia ter feito isso, deveria ter convocado uma sessão do Conselho Deliberativo para decidir a respeito da suspensão preventiva. O Conselho decidiria ou sim ou não da suspensão e você poderia instaurar ali a sindicância, né, sem problema nenhum. É apenas isso. Ponto, né? Conselho o presidente, né, o doutor Alcira, seria um aspecto civil. Criminal, não vejo nada, até porque ele não se manifestou publicamente a respeito do assunto, né? Então não tenho por que uma ação criminal contra ele. Não vejo dessa maneira. A Leila, pela sua manifestação, pela entrevista concedida, aí sim, já foi pedido explicações, e o presidente da sindicância, até por não permitir o advogado ter acesso aos autos. Nesse sentido, sim. Mas o presidente do conselho... Tá. A gente está indo para a parte final e agradecer muito a atenção do senhor. O pedido feito à Leila tem um tempo, um prazo em tantos dias para você responder? A partir do momento que ela for citada, ela tem 10 dias. Tá. 10 dias. 10 dias para responder. 10 dias corridos, não dias úteis, tá? Porque o prazo no cível é em dia útil e o prazo no criminal é corrido. Corrido. Então, 10 dias mesmo, certinho, contando no calendário, ela tem. A partir do momento que ela foi notificada. Isso. No criminal, diferente do cível, no cível o prazo começa a contar da juntada do mandado nos autos. Tá. No criminal é a partir da citação dela. Não da juntada dos autos. E na sindicância é como se fosse, por exemplo, vai ter o depoimento, é como se fosse numa corte ali. O advogado de defesa e acusação podem parecer, e, por exemplo, o senhor pode ir e fazer perguntas ou pode ir só assistir e ver o que está sendo falado? Como que funciona no caso de sindicância de clube do Palmeiras, por exemplo?
Aí eu desconheço, até porque essa é a primeira vez no Palmeiras, mas eu fui no serviço jurídico do serviço funerário, né? Da sindicância, nós éramos em 3, funcionário comparecia com advogado, na maioria das vezes não comparecia com advogado, mas quando comparecia com advogado, nós sempre permitimos o uso da palavra pelo advogado para fazer alguns questionamentos. Os próprios membros da sindicância faziam perguntas ao denunciado, né, o servidor que estava respondendo à sindicância ali. Mas no Palmeiras eu desconheço como que vai ser a forma, né? Como é que vai ser conduzida esse procedimento, se a defesa vai poder fazer perguntas, se tiver acidente de acusação, né, não sei como é que, né, ele vai também poder fazer perguntas, né, então eu não sei como é que vai o procedimento lá da sindicância, porque aí normalmente é o presidente que decide como é que é feito como é conduzido ali, ele que conduz ali a sindicância, como é que vai ser feita. Mas só para tirar uma dúvida, quando vocês são avisados que hoje, por exemplo, nessa sexta, vai ser ouvido quem está, é só para avisar, comunicar, ou pode a presença de vocês? No comunicado, na carta, diz que a gente poderia comparecer, que ia ser realizada a oitiva e que a gente podia comparecer. Né, até aqui, vamos lá. Que é importante para quem está assistindo, que não está acostumado com isso, né? De clube a gente fala mais de futebol, mas isso é importante a gente falar também. Pela presente, extraída dos autos do processo de sindicância 0124, conforme documentação anexa, fica a Vossa Senhoria citado e notificado para constituir advogado para acompanhamento da oitiva da parte denunciante. Para acompanhamento. Aí, de que forma é esse acompanhamento, não tem explicação. Não tem, se eu vou poder fazer perguntas ou não, né? Aí já não tem, mas diz que é para acompanhamento. E o senhor... pode falar, desculpa. E o senhor vai tentar, de certa forma, ver se adia para poder acompanhar com mais tranquilidade, com mais informações, seria isso? Isso, porque aí nessa mesma carta diz: neste mesmo ato, informamos que as imagens dos fatos estão disponíveis para vistas aos advogados constituídos pelo sindicato, mediante prévio agendamento, de dia e hora. O processo está disponível para vistas. A agenda, mas está disponível, é isso. Então, e aí você vai lá, não é que eu fui por desídia próximo, não, esse é meu dia 17, dia 18 eu fui. E a audiência hoje é dia 20. Não pode, tem que agendar. Tá bom, eu vou agendar e vai para quando? No dia da oitiva? Sem sentido. Aí eu não tenho tempo hábil até para preparar, fazer perguntas, analisar o vídeo. Complica, né? Então, nesse sentido, o boletim de ocorrência contra o presidente da sindicância. Pela violação às prerrogativas. Tá. Doutor Alessandro, quero primeiro agradecer a sua atenção, estamos sempre à disposição, quando tiver alguma novidade, alguma coisa que queira falar aí a defesa do seu José Bellini, a mesma coisa, deixo mais uma vez ratificada aí também a gestão, a presidente Helena Pereira, o presidente do Conselho Deliberativo, o Alcir, né, as pessoas envolvidas, o pai, se quiser também se manifestar, estou à disposição, respeitando todos os trâmites possíveis, né, de preservação de identidade, a gente está aí à disposição para poder trazer e elucidar esse caso que surgiu na imprensa e agora está no âmbito interno do clube, e é importante a gente sempre observar todos os passos aí, os próximos passos do que vai acontecer. Muito obrigado mais uma vez. Se ficar alguma coisa em aberto, por favor, aproveite, doutor Alessandro Bercairo. Obrigado, Fred, pela oportunidade e espaço. Só dizer que, infelizmente, hoje as pessoas procuram a imprensa como se a imprensa fosse o judiciário para resolver tudo. Então, né, joga na imprensa e depois vê o que vai acontecer. É como se a imprensa muitas vezes acontece, julga, condena e só falta dar pena. Infelizmente, hoje é muito corriqueiro isso. E nós da imprensa, repito, eu não sou o mestre do jornalismo, nada, tenho defeitos, mas é uma obrigação nossa, nós aprendemos na faculdade e nas empresas que trabalhamos.
é uma obrigação nossa ouvir todos os lados e pegar todas as informações, checar todas as informações. Isso é muito importante e é uma premissa da nossa profissão. E o que eu vejo é que isso não vem acontecendo. E é com tristeza que eu vejo isso, porque parece que você está em outro mundo, querendo fazer o básico, que é checar, ouvir todo mundo, ver se é verídico, ver estatuto. Eu fui buscar, eu não tenho estatuto, eu não sou sócio do Palmeiras, já fui. Não sou sócio do Palmeiras hoje, não sou conselheiro, eu não tenho conhecimento do estatuto, eu tenho alguma ideia ou outra do que já aconteceu no clube. Que eu sabia que em caso do conselho, conselheiro, em caso do conselho, tinha que ser o conselho para suspender, isso eu sabia por acompanhar. São mais de 18 anos acompanhando o Palmeiras, com muita informação de bastidor, né, da parte política do clube. Mas acho que é o mínimo a gente buscar informações de como funciona o estatuto. Colher informações e opiniões de outras pessoas, não de uma só, de várias pessoas, para ter um entendimento do que está sendo feito, se é certo, se é correto, poderia ser de outra forma. Porque discussão de estatuto é que nem Constituição, a gente discute leis aí, certo ou não é certo, a discussão é geral, mas o importante é você ir atrás e se informar, e isso infelizmente não aconteceu. Nesse assunto, independente se for culpado ou não o Celso, isso não foi feito. Isso está claro, muito claro para mim, então por isso eu vou até o final aí, para buscar, culpado ou não, vou trazer sempre informações do que eu tiver possível, que eu estou tentando, e não está fácil, reconheço, não está fácil, mas estamos aí tentando buscar mais informações. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Alessandro Bercairo, participou aqui do A Bola Não Para, sempre com um convidado, falando aí de assuntos do futebol, do esporte, assuntos que fogem um pouquinho, mas envolve aí também o Palmeiras. Você sempre encontra aqui no meu canal, se inscreva, deixe seu like, participa aí depois da entrevista também, não só agora no chat, depois da entrevista participa, se deixar alguma pergunta, alguma dúvida, para a gente tentar tirar, até com o doutor Alessandro, se ele quiser responder, eu até encaminho a ele, se tiver alguma dúvida sobre esse assunto, claro, a gente vai ficar à disposição também. E, repito, estou aberto a todos os lados a poder dar suas explicações. Um abraço a todos.